Do Lu da Lu. Volume 11. Capítulo 73. A Casa de Leilões Seldou. Vendo duas pessoas se aproximaram, uma das 4 jovens mulheres deu 3 passos à frente para cumprimentá-los, se curvando levemente enquanto falava. Caros clientes, vocês precisam de assistência em alguma coisa? Xiao Wu disse. Aqui é a Casa de Leilões. Nós queremos entrar para dar uma olhada. A jovem mulher ficou atônita. Embora ela não tivesse nenhum desprezo pela idade de Tang San e Xiao Wu, ainda era a primeira vez que ela via visitantes como esses. Mas ela ainda disse pacientemente. Me desculpem, honrados clientes, eu posso perguntar se vocês têm um certificado de qualificação para ofertas? Xiao Wu a encarou sem entender. Certificado de qualificações para ofertas. O que é isso? A jovem mulher sorriu levemente, dizendo. Apenas clientes que possuem certificados de qualificação para oferta podem entrar na Casa de Leilões. Existem vários níveis diferentes de certificados, deles o limite mínimo para entrar é de 10.000 moedas espirituais de ouro. Em outras palavras, você tem que provar que tem fundos de pelo menos 10.000 moedas espirituais de ouro e pode participar do leilão. Isso é para garantir que as pessoas não possam entrar para fazer ofertas maliciosas. Por favor, me perdoem. Xiao Wu virou sua cabeça para olhar para Tang San. Você tem 10.000 moedas espirituais de ouro? Tang San balançou sua cabeça um pouco impotentemente. Embora ele tivesse ganhado bastante na grande arena espiritual, algo como 10.000 moedas espirituais de ouro ainda era demais. Vendo a expressão desapontada de Xiao Wu, Tang San não pôde evitar dizer. Não há nenhuma outra forma de entrar? A jovem senhorita disse. Ainda é possível em outra condição. Se você estiver vendendo alguma coisa, você também pode entrar no salão de leilões. Mas para vender alguma coisa é preciso passar pela avaliação dos avaliadores especiais da nossa Casa de Leilões Seldou. O valor precisa exceder 10.000 moedas espirituais de ouro para ter qualificações para entrar no leilão. Se o leilão tiver sucesso, nós iremos ficar com 10% do preço de venda como comissão. Vender alguma coisa? Tang San e Xiao Wu olharam um para a face do outro e o coração de Tang San se contorceu. Procurando nos bolsos em seu peito, ele tirou um item. Era uma pequena caixa negra, do tamanho de apenas uma palma. No topo havia 3 anéis e fechos anexados. A caixa era completamente negra e na frente havia um conjunto de buracos finos. Então nós iremos leiloar isso. Tang San exibiu a pequena caixa em sua mão. O que é isso? A jovem senhorita não demonstrou desdém quando Tang San mostrou esse objeto. Já tendo trabalhado ali por um tempo, ela sabia que, às vezes, quanto mais bizarro é um item, mais valioso ele é. Xiao Wu fingiu um ar misterioso. Vocês não têm avaliadores? Você não disse antes que vocês têm avaliadores para olhar para o valor dos itens? A jovem senhorita percebeu que isso estava além dela e rapidamente estendeu uma mão convidativa. Por favor, sigam-me. Enquanto falava, ela começou a andar para dentro da casa de leilões com passos pequenos. Dentro da casa de leilões não havia nenhum tipo de esplendor glorioso. O chão era de mármore branco como leite e nas paredes havia todo tipo de relevos. As esculturas em relevo não tinham muita cor, parecendo simples e francas, extremamente elegantes. Além dos relevos também haviam algumas vitrines nas paredes. Dentro estavam organizados itens como porcelanas, armaduras e outras coisas como essas. Se ele não soubessem o que era esse lugar, Tang San e Xiao Wu poderiam tê-lo confundido com um museu. A jovem mulher os guiou por todo o caminho, agiu bem profissionalmente, parando a cada 10 passos para fazer um gesto convidativo, mostrando precisamente a direção. Ela levou Tang San e Xiao Wu direto para o lado da galeria, onde uma placa com a palavra avaliação estava pendurada sobre uma sala. Dentro da sala havia uma fileira de mesas, atrás das quais estavam 8 avaliadores em túnicas negras, todos de idades diferentes, rapidamente avaliando alguns itens. A jovem senhorita disse para Tang San e Xiao Wu. Essa é a sala para avaliações comuns. Se vocês não se incomodarem, eu gostaria que os clientes descrevessem as características do item. Enquanto falava, ela levou os 2 até um avaliador à esquerda, entregando a pequena caixa. Avaliador número 1. Eu vou incomodá-lo. Esses 2 clientes querem por esse item em leilão. O avaliador subconscientemente aceitou a caixa de metal. Quando seu olhar caiu sobre ela, ele imediatamente exibiu uma expressão atônita, a virando para dar uma olhada enquanto dizia. Desculpem a minha ignorância. Eu poderia perguntar o que é isso? A manufatura é extremamente elaborada, mas eu não sei quais são suas aplicações. Tang San sorriu levemente, dizendo. Eu chamo isso de sobra atiradora de pó, é um tipo de arma. Arma? O avaliador ficou ainda mais surpreso. Essa era a primeira vez que ele via uma arma tão delicada. Originalmente ele havia desdenhado Tang San e Xiao Wu como apenas um par de jovens, mas agora o desdém havia sumido. É possível ver uma demonstração? Aqui. Tang San pegou a sombra atiradora de pó da mão do avaliador. Meu item é venenoso, eu temo que aqui não é um bom lugar para fazer isso. Ouvindo a palavra, venenoso, não foi apenas o avaliador diante deles que prestou atenção. Os 7 avaliadores ao lado não puderam evitar virar seus olhares na direção deles, suas expressões cheias de espanto. O avaliador número 1 disse um pouco embaraçado. Se vocês são incapazes de provar seu efeito,
Também não haverá nada que nós poderemos fazer para decidir seu preço. Nossa casa de leilões tem uma área especial dedicada a testar armas. Podemos ir lá para dar uma olhada? Tang-san assentiu. Vamos. A jovem mulher responsável por receber os visitantes não os deixou e continuou os seguindo ao lado junto do avaliador número 1. Eles levaram Tang-san e Xiaowu por uma porta de correr atrás da área de avaliação. Talvez o dono dessa casa de leilões gostasse muito de círculo, pois até as portas do interior da casa de leilões eram semicirculares, dando uma sensação de completude. Tang-san não pôde evitar suspirar de admiração com apenas uma breve observação. Não apenas o tamanho da casa de leilões era enorme, mas além disso, tudo era claro e ordenado, a divisão de trabalho explícita. O avaliador os levou a um laboratório de armas de cerca de 100 metros quadrados de área. As 4 paredes da sala estavam cobertas de chapas de aço bem ajustadas e estava completamente vazio. Tang-san gesticulou para a jovem mulher e o avaliador ficarem atrás dele, levantou a sombra atiradora de pó em sua mão direita e levemente pressionou o gatilho. Xixixixixix, uma série de contínuos chiados baixos ecoou, seguidos por uma névoa amarela se espalhando. Tang-san havia adicionado essa nova nuvem de veneno não muito tempo atrás. Depois da sobra atiradora de pó ter sido aperfeiçoada por ele, ela também podia atirar 3 vezes, como a besta divina Zuji. Apenas seu poder era um pouco menor do que a besta divina Zuji. Mas a cada vez ela podia atirar 36 agulhas de ferro. As armas ocultas mecânicas de Tang-san eram principalmente divididas de acordo com o poder. Como a razão pela qual a agulha-chuva torrencial sob a flor de pêssego era ranqueada entre as melhores não era por causa de quão concentrado era seu ataque e sim por causa de seu poder de ataque. O poder de ataque da besta divina Zuji já era assustador. 3 vezes o da sombra atiradora de pó. Mas a agulha-chuva torrencial sob a flor de pêssego era 5 vezes o da besta divina Zuji. Sua velocidade de tiro e poder de penetração podiam ser imaginados. Ela era basicamente uma arma oculta indesviável. Uma sucessão de intensos tinidos ecoou da parede a 10 metros de distância. Tang-san esticou sua mão, ativando seu poder espiritual e usando controlando o Grou capturando o dragão para juntar a névoa de veneno, com um dedo lançando um filamento de grama azul prateada para absorvê-la. Ele apontou para a parede oposta. Por favor. O avaliador rapidamente andou à frente. Quando ele viu o estado da parede de metal, ele não pôde evitar respirar fundo. Que arma potente. As agulhas de aço de 3 cum de comprimento haviam penetrado pela metade nas placas de aço, as pontas ainda tremendo. Devido ao líquido azul nelas era possível perceber que elas estavam envenenadas e isso ainda sem incluir aquela névoa verde que havia sido espalhada quando elas foram atiradas. Tal poder de penetração já era uma coisa que mestre dos espíritos comuns não conseguiriam aguentar. Tang-san disse. Minha sombra atiradora de pó pode atirar 3 vezes após ser carregada com agulhas de aço, cada vez acompanhada por uma névoa de veneno do tipo atordoador. As próprias agulhas de aço estão cobertas de veneno paralisador e a toxina começa a agir assim que perfurar a pele. Segundo os meus cálculos, ela será morte certa contra mestres dos espíritos do 30º nível ou abaixo. Contra mestre dos espíritos do 30º nível para cima, aqueles sem a habilidade de resistir a veneno facilmente deverão ser afetados. As agulhas de aço são fáceis de se produzir e podem ser roizadas. Eu também posso oferecer uma garrafa de veneno paralisante. Tang-san andou até a chapa de aço, levantando sua mão direita e silenciosamente puxando as agulhas de aço, mas uma vez as colocando dentro da sombra atiradora de pó. O veneno não tinha nenhum efeito nele de qualquer forma. A misteriosa mão de Jade não apenas tornava suas mãos tão duras quanto ferro, mas também as isolava de todos os venenos. Vendo Tang-san coletar todas as 36 agulhas de aço que foram atiradas, o avaliador finalmente voltou a si. Honrado cliente, embora isso seja feito de materiais comuns, essa arma certamente é mais elaborada do que qualquer coisa que eu já tenha visto. Talvez ela não tenha muito uso para outros mestres dos espíritos, mas para pessoas comuns isso é uma arma magnífica. Eu estou preparado para atribuir o preço de 10.000 moedas espirituais de ouro a ela. O que você acha? Tang-san havia gastado apenas 20 moedas espirituais de ouro para fazer essa sombra atiradora de pó. É claro que esse era apenas o preço dos materiais. Em todo o continente Dolu, ele era o único com a habilidade para criá-la. Tang-san assentiu com um sorriso, entregando a sombra atiradora de pó para o avaliador. Sem problemas. Então a coloque para venda. Agora nós estamos qualificados para nos juntar ao leilão. A jovem recepcionista ao lado apressadamente disse. É claro, nossos leilões ocorrem constantemente às 24 horas do dia. Todos os leilões são conduzidos no coração do salão. Por favor, sigam-me. Seu item logo irá aparecer no leilão. Primeiro eu irei levá-los para finalizar os procedimentos. Os procedimentos não foram complicados. Apenas criar um cartão de moedas espirituais de ouro no banco associado à casa de leilões. Por meio desse banco Tang-san conseguiria obter o preço correspondente depois de seu item ser vendido e a comissão subtraída. Ele também poderia fazer ofertas, com a condição de que ele não excedesse seus fundos no banco. Ao mesmo tempo a jovem recepcionista deu ao par simples introduções às regras do lugar. Como a maior casa de leilões no Império Seldou, era possível fazer ofertas a qualquer item aqui. A primeira regra da casa de leilões era jamais perguntar sobre o vendedor. Além disso,
Eles não podiam revelar as circunstâncias das ofertas na casa de leilões para fora. 24 horas de constante ofertas, sem descanso. Toda noite havia uma hora em que os itens de melhor qualidade eram leiloados. Nessas 2 horas apenas compradores com depósitos de dinheiro excedendo 1 milhão de moedas de ouro espirituais podiam participar. Em outras horas, qualquer comprador podia fazer ofertas. As regras eram bem simples, mas Tang San percebeu que esse leilão sem interrupções sem dúvida trazia grandes lucros para a casa de leilões. O leilão de uma coisa preciosa iria trazer uma comissão de 10%, em certos pontos de vista isso não era muito. Mas na verdade, a riqueza acumulada era assustadora. Ao ponto de até mesmo os lucros serem enormes mesmo quando comparados aos da grande arena espiritual. Leve-nos para o leilão, por favor. Guiados pela jovem mulher, Tang San e Xiao Wu finalmente conseguiram o que queriam, entrando no coração da casa de leilões Seldou. O centro dos leilões ficava no segundo andar. Do salão principal até ali havia 8 lances de casas que guiavam para dentro. Antes de entrar no leilão, a jovem mulher deu uma máscara a cada um, dizendo que todos tinham que usá-las para poder entrar, devido a questões de segurança para os clientes. Da próxima vez eles não as receberiam de novo. A jovem mulher os levou diretamente para a entrada do centro do leilão antes de se virar e partir. Haviam outros atendentes dentro do coração da casa de leilões. Comparadas à jovem mulher que os trouxe, os vestidos dessas atendentes não puderam deixar de fazer a face e as orelhas de Tang San ficarem vermelhas. Elas também vestiam roupas brancas e elas ainda eram vestidos. Mas a sensação que eles davam era inteiramente diferente. As atendentes ali eram todas mulheres, aproximadamente da mesma altura da jovem mulher que os havia levado ali. Mas suas figuras eram ainda mais sensuais. Os vestidos brancos sem mangas que elas usavam tinham as golas bem abertas no peito. As saias curtas meramente chegavam a 7 ao quadrado abaixo da cintura, expondo macias coxas delicadas. Somando a sapatos de salto brancos, elas eram ainda mais excepcionalmente sedutoras. A grande fenda entre seus seios, a bunda arrebitada abaixo das saias curtas, não havia nada que não despertava a imaginação. Apesar da grande força de vontade de Tang San, ele ainda não pôde evitar olhar várias vezes. Afinal, ele ainda era um homem normal. De repente ele sentiu uma dor repentina na parte de baixo de suas costas e ouviu a voz ameaçadora de Xiao Wu. O que você está olhando? Você não tem permissão para ficar olhando. Tang San engoliu a dor e apressadamente disse em voz baixa. Você acha que eu sou o gordo? Vamos entrar logo. Xiao Wu usou a sua própria altura maior quando comparada à de Tang San para bloquear o máximo possível o campo de visão dele enquanto aquela atendente de figura provocativa os levava para o coração da casa de leilões. O coração da casa de leilões dava às pessoas a sensação de parecer mais um grande auditório. Num tamanho similar ao da principal grande arena espiritual central, no centro havia uma plataforma circular, cercada por anéis de assentos. Eles estavam ao todo organizados em 5 seções. As 3 filas mais próximas à plataforma eram vermelhas, e se movendo sucessivamente dali elas eram pretas, roxas, amarelas e brancas. Claramente elas estavam arranjadas de acordo com os diferentes níveis de compradores. A jovem recepcionista havia anteriormente lhes dito que os assentos vermelho mais próximos à plataforma eram acessados via uma passagem especial, com seguranças especiais para proteção. Aquela era a área para os chamados VIPs do nível milhão. Além disso era preciso ser uma pessoa de status considerável para obter as qualificações de VIP vermelho. Os assentos pretos atrás eram a área VIP do nível milhão comum. Qualquer um poderia entrar e se tornar um cliente preto contanto que tivesse dinheiro. Mais além, roxo era para os clientes do nível 500 mil, amarelo para os clientes do nível 100 mil e a área branca, a mais distante e também a maior área era onde os clientes mais comuns como Tang San e Xiao Wu estavam sentados. A atendente levou o par até a área branca, indicando que eles estavam livres para escolher aonde se sentariam. Talvez fosse por Tang San e Xiao Wu serem muito jovens ou porque suas qualificações de cliente serem muito baixas, mas a atendente não foi nem um pouco entusiasmada, apenas profissionalmente os levando aos seus assentos, ao ponto dela nem mesmo ter o sorriso profissional da anterior jovem recepcionista. Tang San permaneceu indiferente, mas Xiao Wu ficou um pouco ressentida. Hanf, snobs arrogantes, vestidas desse jeito, com certeza é para seduzir os ricos. O que elas fizeram para eles ficarem tão grandes? Enquanto falava, Xiao Wu olhou para seu próprio peito em fase de crescimento. Todas as atendentes aqui são assim, isso não foi direcionado a você. Uma voz gentil veio do lado. Quando Tang San e Xiao Wu viraram suas cabeças para olhar, eles viram um homem de meia idade vestido de branco parecendo um acadêmico balançando a cabeça para eles com um sorriso. Estranhamente ele não usava uma máscara e nenhum funcionário veio lhe perguntar sobre isso. Xiao Wu não pôde evitar perguntar. Elas são todas assim, por quê? O homem de meia idade disse com um sorriso. Todas as atendentes daqui pertencem à casa de leilões. Até suas vidas. Elas foram todas compradas pela casa de leilões como plebeias e criadas desde a infância. Elas não são apenas funcionárias daqui, ao mesmo tempo elas também são objetos de leilão. Se alguém quiser pagar, elas podem ser vendidas. Então isso não é escravidão? Mas os 2 grandes impérios não proíbem comércio de escravos? Tang San disse um pouco surpreso. O homem de meia idade sorriu calmamente, dizendo:
Há muitas pessoas sem esperança nesse mundo. Essa é a casa de leilões Seldou, deixando de lado escravos. Não há nada que não possa ser vendido aqui. Essa é a razão pela qual essas jovens mulheres são inexpressivas, como se elas tivessem perdido seus corações há muito tempo. Elas não são donas de suas próprias vidas. Eu só posso descrevê-las como lamentáveis. Ouvindo a fala do homem de meia-idade, a expressão na face de Xiao Wu mudou gradualmente. Se antes ela abominasse aquelas belas atendentes escandalosamente vestidas, então agora seu coração estava cheio de pena delas. Quanto elas custam? Xiao Wu perguntou. O homem de meia-idade pareceu ver através das intenções dela. Você quer comprá-las e dar liberdade a elas? Isso seria apenas outra tragédia. Xiao Wu perguntou confusa. Por quê? Além de servir a homens, essas atendentes não têm nenhuma outra habilidade de sobrevivência. Mesmo que você as compre, com sua aparência elas ainda cairiam nas mãos de homens. O destino delas seria ainda mais miserável. Elas não têm almas, elas não pertencem ao mundo. Além disso, o preço de cada uma é de 100.000 moedas espirituais de ouro. Mais de 10 vezes do que o de uma prostituta de alta classe. Isso não é algo que qualquer um pode gastar. O tom do homem de meia-idade era um pouco impotente. Ele parecia se comportar com uma atmosfera particular que fazia os outros facilmente se sentirem familiarizados com ele. No momento não havia muitos compradores na casa de leilões e apenas uns 50 assentos dispersos estavam sendo usados. No palco uma ferramenta espiritual similar a um cinto estava sendo leiloada e o preço já havia chegado a 40.000 moedas espirituais de ouro. Ao lado de cada assento havia botões especiais para fazer ofertas. Acima deles estava escrito separadamente 100, 1.000, 10.000 e 100.000, representando o quanto cada oferta iria aumentar. O homem de meia-idade parecia interessado em Tang San e Xiao Wu e mudando o tópico perguntou. Vindo à casa de leilões tão jovens, há alguma coisa que vocês querem comprar? Xiao Wu disse. Nós não estamos comprando. Nós estamos vendendo. É. O homem de meia-idade sorriu. Vendendo coisas Ru. Eu jamais teria imaginado que alguém tão jovem quanto vocês estaria vendendo. Xiao Wu disse. Quem disse que você não pode vender se você for jovem? Talvez mais tarde, quando nós tivermos dinheiro, nós ainda poderemos comprar ossos espirituais para brincar. E, como você sabe que nós somos jovens, não me diga que você tem visão de raio-x. Todos ali usavam máscaras e embora Xiao Wu e Tang San fossem um pouco menores do que adultos, ainda não era por muito. O homem de meia-idade disse. Bom, ambiciosos, não é de se admirar que jovens possam possuir tanta força. Embora vocês estejam usando máscaras, a infantilidade nos seus corpos e olhos não pode ocultar sua idade. Pessoas observadoras naturalmente irão perceber. Ouvindo isso, Tang San não pôde evitar tremer internamente. Poderia ser que essa pessoa era capaz de ver a força dele e de Xiao Wu. Porém, por que ele não sentia nenhuma ameaça vinda dele? Agora aquela ferramenta espiritual no palco já havia sido vendida por 43.000 moedas espirituais de ouro. O leiloeiro no estágio tocou o amplificador e disse para os compradores com um sorriso. O próximo leilão que vamos conduzir será de um item raro. Compradores interessados prestem atenção por favor. Especialmente os clientes homens. Enquanto falava, ele apontou para o estágio e 3 grandes homens empurraram um carrinho. O carrinho estava coberto por um pano vermelho e o interior não podia ser visto, mas pela forma era algum tipo de grande caixa quadrada. Os olhares de Tang San, Xiao Wu e até daquele homem de meia-idade foram todos atraídos pelo novo leilão e pararam sua discussão. O anunciador disse um pouco misteriosamente. Vocês conseguem adivinhar o que é isso? Então eu irei primeiro revelar a todos os distintos clientes o preço inicial. O preço de abertura desse item é 100.000 moedas espirituais de ouro. A oferta mínima de aumento de preço é 10.000 moedas espirituais de ouro. Esse é um item de alta qualidade entre os itens de alta qualidade. Como apresentador do leilão, a habilidade de elevar a atmosfera e o entusiasmo dos compradores concorrentes era claramente necessária e ele atraiu a atenção dos compradores com sucesso. A seguir, todos os clientes distintos prestem atenção por favor. Enquanto falava, ele segurou o pano vermelho, rapidamente o puxando. Depois de um lampejo de luz vermelha, o que foi revelado não era nenhuma caixa, mas sim uma grande gaiola de ferro. Dentro da gaiola de ferro estava uma jovem mulher encolhida. A jovem mulher estava mais do que seminua, com apenas lugares-chave cobertos por conchas. Por ela estar encolhida, sua aparência não podia ser vista claramente, mas sua figura estava próxima à perfeição. Pele clara como jade brilhante e o curto cabelo verde sem estilo. Talvez os honrados clientes achem estranho essa menina ter um preço de abertura tão alto, o mesmo preço que as belas mulheres treinadas pela nossa casa de leilões durante vários anos. Mas se todos olharem cuidadosamente, vocês irão ver o quão extraordinária ela é. Enquanto falava, o anunciador tirou uma vara de algum lugar, usando-a para jogar o curto cabelo verde levemente para o lado da cabeça da jovem mulher, revelando suas orelhas. Aquelas não eram orelhas humanas, mas pequenas orelhas pontudas similares às de um felino. Com o leve estímulo da vara, as orelhas se tornaram levemente vermelhas. Isso está certo, vocês não estão enganados. Essa é uma rara mulher-gato. Quando seu espírito foi despertado, seu corpo sofreu uma variação, possuindo a forma parecida com a de um gato, seus olhos são um azul e um verde,
Um semblante único e até mesmo uma longa cauda. Ele usou a vara para bater na bunda da jovem mulher e ela gritou e se virou, revelando uma cauda de gato branca que estava escondida atrás dela. É possível dizer que ela é uma existência única e sem igual no continente. Capaz de possuir tal bela mulher-gato como bichinho de estimação? Que bênção! Imaginem se quando estiverem trabalhando você puder pegar a cauda dela com uma mão. Que tipo de cena seria essa? Enquanto falava, o anunciador revelou uma expressão dúbia, balançando a vara em sua mão fazendo um círculo no ar. Todos os clientes podem começar a fazer ofertas. Esses bastardos, eles realmente vão vender uma pessoa como bichinho de estimação. Xiao Wu não conseguiu se segurar e estava pronta para levantar. Tang San puxou Xiao Wu de volta, indicando que ela deveria permanecer calma. Mas seu próprio coração estava como um mar tempestuoso. Não era como se ele nunca tivesse visto o lado negro desse mundo, mas ainda era a primeira vez que ele entrava em contato com isso. Parecia que nessa casa de leilões, comodidades como humanidade não existiam, apenas lucro e desejos animalescos similares. Uma fraca luz cintilou e os olhos de Tang San revelaram uma aura fria como gelo, se recostando de volta em seu assento e observando silenciosamente. Ele era uma pessoa astuta e naturalmente entendia que ele e Xiao Wu não poderiam mudar todo o que acontecia. Mesmo que eles realmente fossem capazes de salvar essa mulher-gato, no futuro ainda poderia haver uma mulher-pantera e uma mulher-tigre. Como eles poderiam prontamente avançar sem demora todas as vezes? O professor disse que a casa de leilões era um lugar cheio de oportunidades e sujeira. Parece que ele estava realmente certo. A mão de Xiao Wu segurou a de Tang San o tempo todo, sem relaxar. Ela descobriu que Tang San também estava segurando sua mão com força. Ele claramente também estava com o coração inquieto. Olhando para a luz oscilando nos olhos de Tang San, ela também se acalmou gradualmente. Mas ela abaixou sua cabeça, não mais olhando para o estágio. Falando de tudo isso como verdadeira coincidência, logo após Tang San e Xiao Wu entraram houve o leilão de uma pessoa vida. Isso sem dúvidas deixou Tang San e Xiao Wu com uma impressão extremamente profunda e também extremamente ruim. Nesse momento, Tang San acidentalmente descobriu que aquele homem de meia-idade ao lado dele pressionou o botão marcado com 10.000. Embora essa fosse sua primeira vez ali, ele ainda sabia que isso iria exibir uma oferta com um aumento de 10.000. Em outras palavras, ele tinha pelo menos 110.000 moedas espirituais de ouro para comprar aquela mulher-gato. Sua impressão originalmente boa mudou imediatamente. Ele não esperava que esse aparentemente dignificado e acadêmico homem de meia-idade ao seu lado na verdade seria tão ignóbil e maléfico. O olhar do homem de meia-idade permaneceu o tempo todo no estágio. Mas quando Tang San estava mudando sua mente, ele falou: salvar o sem alma é sem sentido. Essa ainda tem uma alma e também é o resultado de uma variação espiritual. Como eu posso não salvá-la desse jeito? Ouvindo suas palavras, Tang San ficou levemente distraído e ainda mais alerta em relação a esse homem de meia-idade. Como ele podia saber o que ele estava pensando? Podia ser que ele era um lendário leitor de mentes. Não precisa ficar desconfiado, jovem rapaz. Os olhos são a janela da alma. Sua expressão já é o suficiente para me dizer muitas coisas. Afinal, eu já tenho muito mais anos de experiência que você. Essa é a experiência da sociedade. O homem de meia-idade sorriu para Tang San, sua mão mais uma vez pressionando o botão de oferta. Agora o preço de oferta já havia aumentado em 60.000 moedas espirituais de ouro. Além disso, parecia que a tendência de aumentar continuaria sem pausa. O anunciador disse: 170.000? Há um cliente vermelho ofertando 170.000 moedas espirituais de ouro. Não haverá mais ofertas? 180.000. Excelente. Há um cliente branco? Um cliente brando ofertando 180.000. Ele havia gritado de surpresa em mais de uma ocasião. Branco representava os compradores mais inferiores, mas desde o início desse leilão havia um cliente branco participando. Ainda mais estranho, sua conta no banco ainda não havia mostrado nenhum sinal de estourar o limite. Isso explicava como o competidor tinha tanto poder para ofertar. Deixe-me ver quem se atreve a lutar contra mim. Um homem de idade na área vermelha mais à frente se levantou rapidamente, seus olhos passando sobre a área branca atrás. Embora ele usasse uma máscara, assim que esse homem se levantou, Tang San imediatamente o reconheceu. O homem de meia-idade havia dito que os olhos da pessoa são as janelas da alma. Os olhos de todo mundo são diferentes e a diferença das expressões era ainda maior. Essa pessoa na área vermelha VIP na frente encarando a parte de trás era precisamente o príncipe imperial de Celdou Shuixing que havia os expulsado da Academia Imperial Celdou. Contra as expectativas de Tang San e Xiao Wu, o homem de meia-idade ao lado deles não tentou se esconder do olhar do oponente, mas ao invés disso se levantou, balançando a cabeça para o príncipe Shuixing com um sorriso. O número de pessoas olhando junto com o príncipe Shuixing não era pequeno. Vendo o homem de meia-idade de pé, não apenas Shuixing ficou atordoado, ao mesmo tempo um grito alarmado se elevou ao seu lado. Até aquele anunciador no estágio ficou um pouco tenso. A casa de leilões tem regras, nós podemos continuar? A voz do homem de meia-idade não era alta, mas suave e refinada, ainda assim claramente alcançou os ouvidos de todos. Já que Tang San estava sentando ao seu lado, ele pôde sentir distintamente as flutuações de poder espiritual ao seu redor. Ele não sabia o porquê, mas ela não tinha nenhum traço de ameaça.
parecendo um poder espiritual extremamente gentil. Ele tinha uma aura incomumente familiar, como se ele já a tivesse sentido antes em algum lugar. Nós podemos, é claro que podemos. O anunciador concordou repetidamente com uma expressão bajuladora. 180.000 moedas espirituais de ouro dólar 2, 180.000 moedas espirituais de ouro dólar 3. Vendido. Essa mulher gato pertence ao misterioso cliente na área de clientes brancos. Depois do homem de meia-idade se levantar, mas ninguém fez outra oferta e o leilão foi concluído sem problemas. Quando o homem de meia-idade se levantou e sem medo enfrentou o príncipe Shui Xing, Tang San sabia que ele não havia mentido. Se não, ele ainda precisaria se levantar e se gabar de ter comprado um escravo? Ainda mais. Por causa disso ele havia ofendido um príncipe imperial. Esse homem de meia-idade não parecia nenhum tipo de idiota. Então naturalmente ele não iria agir idiotamente. Já que ele havia feito isso, era uma prova de que ele tinha um coração honesto. Obrigada, tio. Xiao Wu foi mais direta do que Tang San e com um humor grandemente melhor ela imediatamente falou sem pensar. O homem de meia-idade sorriu e balançou sua cabeça, apontando para o estágio, indicando que eles deveriam olhar. A imensa gaiola de ferro havia sido empurrada para fora e rapidamente um homem de idade correu para cima, dizendo algo para o anunciador, que assentiu repetidamente. O homem de meia-idade sorriu calmamente, pensando alto. Esses caras querem me enganar com itens de baixo preço novamente. Toda vez que eu venho é o mesmo. Porque é sempre assim. Não é como se eu não fosse pagar. Tang San disse honestamente. Talvez eles temam que você vá destruir algo bom. Depois de você ofertar, ninguém mais se atreveu a aumentar o preço. Com você aqui, os bons artigos deles não venderão por um bom preço. Para a casa de leilões isso naturalmente é um prejuízo. O homem de meia-idade sorriu levemente, confortavelmente se recostando de volta em seu assento. Então eu também deveria ir embora. Essa viagem ainda valeu a pena. Se vocês estiverem interessados, vocês podem vir comigo para ver aquela mulher gato mais tarde. Excelente. Xiao Wu concordou sem a menor hesitação. Ela não era tão simples quanto podia parecer. Ela realmente queria ver como o homem de meia-idade iria tratar a menina gato para poder se sentir aliviada. O homem de meia-idade disse. Então nós iremos dar uma olhada no último item e partir imediatamente. Como eu poderia deixar os arranjos deles serem desperdiçados? Muito rapidamente outro item foi puxado para a exibição. Dessa vez era apenas um pequeno carrinho. O objeto em cima dele não estava coberto por nenhum pano vermelho. Vende esse item? Tang San não sabia se ria ou chorava. Xiao Wu não pôde evitar dizer. Esse não é a sua sombra atiradora de pó? De fato, o que foi exibido era precisamente a sombra atiradora de pó de Tang San que havia acabado de ser avaliada e recebido o preço inicial de nível mais baixo do leilão. É claro que esse chamado menor preço inicial já era uma quantia considerável para pessoas comuns. Sombra atiradora de pó, esse é um bom nome. O homem de meia-idade sorriu para Tang San. Tang San pensou que havia visto alguma coisa em seus olhos, mas não conseguiu decifrar. No estágio o anunciador fez as introduções. O próximo item para leilão é uma arma que os avaliadores clamaram ser a mais elaborada até agora. Honrados clientes, não olhem apenas para seu tamanho pequeno, seu poder é extremamente impressionante. Enquanto falava, o anunciador pegou a sombra atiradora de pó do carrinho. Nosso avaliador também não sabe como essa arma foi manufaturada. Porém, uma vez que for usada, ela pode instantaneamente lançar 36 agulhas de aço. Essas agulhas de aço são capazes de perfurar 1 centímetro dentro de uma grossa chapa de aço dentro de um alcance de 15 metros e, ainda mais, são cobertas de veneno paralisante. Quando as agulhas de aço são lançadas, também há o ocultamento de uma névoa densa. É uma rara arma protetora. Pode atacar 3 vezes ao todo. Se usada corretamente em batalha, ela pode facilmente roubar a capacidade de lutar do oponente. E a face do homem de meia-idade ao lado de Tang San mudou. Esses caras realmente trouxeram algo que eu gostei. Pequenos amigos, aquela arma pertence a vocês? Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.